Eu hoje quero falar sobre espiritualidade e saúde. A espiritualidade pode interferir sobre a saúde? A espiritualidade pode modificar alguma coisa no nosso organismo? Há alguma consequência positiva, negativa? É possível isso? É possível que com a força espiritual, com força energética, a gente modifique alguma coisa no nosso organismo? A resposta eu já dou imediatamente. Sim, é claro, é possível. E a espiritualidade pode interferir sobre a nossa saúde tanto de uma forma positiva quanto de uma forma negativa. Porque não existe somente a espiritualidade positiva, existem espíritos ignorantes, espíritos sombrios, e que podem, uma vez sendo ativados, uma vez sendo convidados a participar de algum processo negativo, eles podem causar problemas de saúde para a gente. Um exemplo disso, de como a espiritualidade pode interferir de uma forma negativa na nossa vida, é aquela história do famoso trabalho feito, do feitiço. Quem nunca ouviu falar de alguém que adoeceu porque fizeram um trabalho para ele, ou porque fizeram um feitiço para aquela pessoa, ela ficou perturbada mentalmente. Quem é que nunca ouviu falar de um caso desse? Ou às vezes até problemas que não são de saúde, problemas que são de vida, né? Teve uma série de problemas físicos, de problemas materiais, profissionais, financeiros, por causa de um trabalho feito. Então a espiritualidade pode interferir sim, tanto positiva quanto negativamente. Negativamente, um exemplo clássico é esse do trabalho feito, do feitiço. E um exemplo positivo, um exemplo bom de atuação espiritual sobre a nossa saúde é o que a gente chama de cura espiritual. E aí, quando a gente fala cura espiritual, a gente lembra logo das cirurgias espirituais, né? É um exemplo como a espiritualidade pode interferir sobre o nosso corpo físico para melhorar a nossa saúde, mas não são só as cirurgias. Existem vários tipos de tratamentos espirituais que podem auxiliar na recuperação da nossa saúde, passes, as próprias cirurgias, vibrações, o que a gente faz nas nossas orações diárias, a gente vibra, a gente manda vibrações positivas para as pessoas que estão doentes, isso também é um tratamento espiritual. Mas vamos falar primeiro das formas de atuação negativa, que é para a gente explicar como que elas acontecem, por que que elas acontecem e como que se resolve isso. Então eu quero falar dos trabalhos feitos, que são os feitiços, por exemplo. Eu quero falar também de mentalizações, mentalizações negativas direcionadas para alguém e que vão interferir sobre a sua saúde. Vulgo pragas. Essas mentalizações negativas é o que a gente chama de praga. Eu quero falar de obsessão. A obsessão também interfere sobre a saúde. E uma outra coisa que também interfere de forma negativa são energias descontroladas. Eu vou começar a falar pelas energias descontroladas. Energias descontroladas acontecem da seguinte forma: você às vezes está bem, ou seja, o seu campo vibratório está normal, você está se sentindo bem e você entra em um ambiente ou você tem contato com alguém que está descontrolado energeticamente, está com uma carga vibratória muito densa, muito pesada, por algum problema espiritual que essa pessoa tenha, ou pelos tipos de pensamento e de sentimento que ela desenvolva, e você, às vezes, por proximidade vibratória desta pessoa, você acaba captando alguma coisa dessas energias que estão naquele ambiente ou que estão junto daquela pessoa. É capaz de você, depois que sair dali, aquela pessoa ficar bem, ela fica até se sentindo melhor, e você sair dali pesado, arrastado, cansado. E se não se cuidar, pode desenvolver um problema orgânico, pode prejudicar a sua saúde. Às vezes já sai dali com uma dor de cabeça terrível. Cansa de acontecer. Entrou num ambiente, estava bem, saiu dali passando mal, saiu enjoado, ou esteve com uma pessoa negativa e ficou dessa forma. Isso é a absorção de energias descontroladas, de energias negativas. Não foi nenhum trabalho feito, não foi nenhuma praga, não é uma obsessão, é uma questão puramente de troca energética. A pessoa pode ter ficado melhor depois que você saiu e você sai dali pior. Uma outra coisa que acontece e que pode atrapalhar bastante a nossa saúde são as obsessões. As obsessões, resumidamente, né, porque existem vários tipos de obsessão, mas eu vou falar resumidamente, vamos considerar a obsessão como a atuação de um espírito mal intencionado sobre alguém.
E aí ele atuando sobre essa pessoa, ele pode trazer uma doença física grave até, ele pode ajudar a desenvolver um transtorno psicológico também sério, ele pode levar a pessoa para caminhos que vão fazer mal para ela, ou seja, ele não atua diretamente na saúde, mas atua sobre o psiquismo da pessoa, fazendo com que ela faça coisas que coloquem o seu organismo em risco. Então, uma obsessão também pode atrapalhar e muito a saúde de alguém. Pode trazer doenças seríssimas para essa pessoa. Uma outra coisa que eu citei agora há pouco, vamos explicar um pouquinho melhor, são as mentalizações constantes negativas. Mentalizar significa você pensar naquela pessoa, pensar em alguém, por exemplo, ou ter uma ideia fixa na cabeça. Isso é mentalizar. Existem as mentalizações neutras, que é aquela que você não está pensando nem o bem nem o mal de ninguém, você está só lembrando de alguém o tempo inteiro, alguma coisa assim. As mentalizações positivas, que nós chamamos de bênçãos. É, por exemplo, aquela mãe que pensa muito no filho que ela tem, pensa muito ali na criança, com carinho, com amor, desejando o tempo inteiro para aquela criança saúde, paz, prosperidade, que cresça bem. Isso é uma mentalização positiva. Mentalização positiva nós chamamos de bênção. Agora, quando a mentalização é negativa, nós chamamos de praga. Quando que ela acontece? Quando aquela pessoa tem um pensamento recorrente. Não é só pensar uma vez, não. Ela tem um pensamento recorrente sobre uma outra, com raiva, querendo que aquela outra pessoa se prejudique, que aquela outra pessoa tenha problemas. A mentalização gera energias. Aliás, vocês sabem disso, o nosso pensamento e os nossos sentimentos geram o nosso campo vibratório, que é formado por energias que ficam vibrando aqui ao nosso redor. Então, quando a gente foca o pensamento em alguma coisa, a gente está gerando energias relativas àquilo que a gente está pensando, e elas vão ser direcionadas para aquela pessoa que está na nossa mente. Então, quem fica pensando o tempo inteiro em alguém de uma forma negativa, querendo que aquela pessoa tenha problemas, com que aquela pessoa seja infeliz, na verdade está fazendo uma praga, está exercendo uma praga, ou seja, direcionando o pensamento de uma forma ruim para alguém e vai chegar lá naquela pessoa. Isso é uma mentalização negativa e as mentalizações, minha gente, às vezes têm um poder muito maior que um trabalho feito ou até que um obsessor. Mentalização é uma coisa terrível. Nós já tivemos lá no nosso terreiro muitos casos para resolver e que nós procurando saber, tem algum trabalho feito? Não, não tem trabalho feito. Tem algum obsessor? Não, não tem obsessor. É uma mentalização. Tem pessoas que ficam mentalizando constantemente contra fulano e aí a coisa não vai para frente. A vida cria-se um monte de dificuldades, a saúde piora. É terrível. Mentalização é terrível. Então, se você estiver, neste caso, não como a vítima, mas como aquele que estiver mentalizando, vigie seus pensamentos, porque tudo que vai um dia volta também, né? Temos a lei de causa e efeito. A outra coisa negativa que pode atrapalhar a nossa saúde, negativa em termos espirituais, são os trabalhos feitos, vulgo feitiços. Qual é a diferença do feitiço para uma mentalização? A mentalização usa somente a mente. A mentalização é somente o pensamento voltado para aquela finalidade, para aquela pessoa. O trabalho feito tem uma parte de mentalização, porque em qualquer trabalho que se vai fazer, tem que se pensar naquilo que se quer, tem que se mentalizar aquilo que se quer. Então, o trabalho feito, o feitiço, ele tem uma parte de mentalização. Mas, além disso, ele envolve outros recursos, recursos materiais, por exemplo, alguma coisa ali que vai ser colocada para ser imantada por aquela mentalização, e além disso, ele também junta a mentalização, aqueles recursos materiais que estão sendo trabalhados, que estão sendo preparados, imantados, ele junta tudo isso também, normalmente, com o auxílio de um espírito mal intencionado. Então, o trabalho feito ele consegue reunir a mentalização, a obsessão, a energia descontrolada, ele consegue reunir um monte de coisa ali. Ele condensa essas energias todas naquele objeto, naquela coisa material que está sendo trabalhada. E dali, aquilo é enviado para a pessoa através de energia para chegar lá. Então, o trabalho feito, ou vulgo feitiço, ele acontece dessa forma. Ele é como se fosse uma reunião de tudo isso que eu falei e pode causar doenças seríssimas e até a morte. Nós já conhecemos diversos casos de pessoas que chegaram até a desencarnar por causa de um trabalho feito, por causa de um feitiço, por causa de uma mentalização, inclusive, enfim, por tudo isso que nós falamos aqui.
Mas como é que isso acontece? Como é que pode chegar lá na pessoa isso que está sendo feito aqui? Tudo tem um emissor e um receptor. Não vamos falar do emissor, ou seja, quem é que fez, quem é que está mandando, porque isso não está sob o nosso poder de controlar. Ninguém controla a cabeça do outro, ninguém tem poder de definir o que o outro tem ou o que não tem que fazer, o que o outro pode ou não pode fazer. Vamos falar do receptor. Que sejamos nós, por exemplo. O receptor que eu chamo é a vítima, é aquele para quem a coisa vai ser direcionada, seja o trabalho feito, a mentalização, os obsessores, seja o que for. Como é que funciona? Como é que a gente absorve? Como é que o receptor absorve aquilo que o outro está falando? A primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte: ao nosso redor existe um campo vibratório formado pelos nossos pensamentos e pelos nossos sentimentos. A gente pensa, a gente sente e aí a gente libera para o ambiente ao nosso redor energias que vão vibrando. Elas vibram ou em alta frequência ou em baixa frequência. Em alta frequência vibram aquelas energias oriundas de pensamentos positivos, pensamentos e sentimentos positivos. Em baixa frequência vibram aquelas energias oriundas de pensamentos e sentimentos para baixo, pensamentos e sentimentos negativos, depressão, tristeza, irritação, qualquer coisa que não nos faça bem. Esses trabalhos, essas mentalizações, elas são baseadas em forças negativas. Elas vêm de uma mente doentia, de uma mente que tem raiva, de uma mente que é vingativa. Então, elas vibram em alta ou em baixa frequência? Essas energias vibram em baixa frequência. Se nós estivermos aqui vibrando em alta frequência, com pensamentos positivos, com sentimentos para cima, a gente vai estar vibrando em alta frequência. Essas energias que vão vir aqui em baixa frequência vão chegar ao nosso campo vibratório e vão ser repelidas, porque são diferentes. A gente vai estar em alta frequência, elas são em baixa frequência e coisas diferentes se repelem. Então elas vão ser repelidas, vão voltar e acabou o nosso problema. A gente não vai absorver nem o trabalho feito, aquele feitiço, nem a mentalização e nem a obsessão. O obsessor pode tentar quantas vezes quiser e ele não vai conseguir interferir sobre nós, porque nós estamos vibrando de uma forma positiva, de uma forma que ele não consegue atuar. Este é o segredo para a nossa defesa. Agora, nós não somos 100% do tempo assim tão equilibrados, 100% do tempo tão bonzinhos, com pensamentos tão elevados e sentimentos tão elevados. E às vezes basta uma brecha no nosso pensamento, no nosso sentimento, para baixar um pouquinho as nossas vibrações para que aquilo consiga chegar e penetrar. E aí a gente vai absorver aquelas energias que foram direcionadas a nós. Então, a primeira coisa que eu quero dizer é que o maior responsável por nós termos absorvido os efeitos de um trabalho feito, ou para que nós soframos uma obsessão, ou para que nós tenhamos recebido os efeitos de uma praga, de uma mentalização ruim a nosso respeito, os maiores responsáveis somos nós mesmos. O outro não é culpado disso. O outro é culpado das ações dele, ele vai responder pelas ações dele. Mas nós somos os responsáveis pela nossa própria defesa. Nós somos os responsáveis pela nossa própria barreira vibratória que pode impedir ou não qualquer coisa de vir. Nós somos os responsáveis por nós. Não tem que culpar o outro, não. Porque se não fosse o outro, seria uma outra pessoa. Se não fosse aquele fulaninho a fazer aquele trabalho, ou a pensar mal a meu respeito, ou a me obsidiar, seria outro. Então a culpa não é deles. A culpa é minha, que permito que isso aconteça comigo. E como é que eu paro de permitir? Elevando as minhas frequências, elevando os meus pensamentos, os meus sentimentos, para que o meu campo vibratório vibre cada vez mais alto, de mais alta frequência, para repelir qualquer coisa. E aí vão tentar, e ninguém vai conseguir fazer nada, aquilo não vai chegar a mim. Mas deixa eu explicar como que, uma vez absorvido pelo nosso campo vibratório, como que atua lá na nossa saúde, como que atua lá nos nossos órgãos. Acontece que, além do nosso campo vibratório, ao redor de nós, nós temos também um outro
corpo, vamos dizer assim, invisível, que fica um pouquinho acima do nosso corpo físico. É o chamado duplo etérico. É um corpo repleto de energia vital, de vitalidade. Não dá para enxergar, ele é um corpo invisível, mas é conhecido há milênios. Lá no Oriente já era conhecido pelas religiões hinduístas. Kardec também fala do duplo etérico. Enfim, é um corpo que fica se estende até uns 5 centímetros acima do nosso corpo físico. Ele é repleto de energia vital. Ali é como se fosse uma bateria de vitalidade para os nossos órgãos, para o nosso corpo físico. Neste corpo, chamado duplo etérico, existem milhares de portinhas de entrada e de saída de energia. Kardec chamava essas portinhas de centros de força. As religiões orientais chamam de chakras. Temos milhares ao redor do nosso corpo. Alguns dizem que para cada poro do nosso corpo nós temos uma portinha dessa. São portinhas redondinhas e que funcionam como um ventilador. E que as energias entram por ali ou saem por ali, é por onde a gente troca energia com o ambiente, com as outras pessoas. Então, nós temos 7 principais, apesar de termos milhares no corpo, nós temos 7 portas principais, que são os 7 chakras principais, e a função dos chakras é absorver a energia do ambiente, absorver a energia que está no nosso corpo do duplo etérico, aquela energia vital, e essas energias entram por essas portinhas e são direcionadas para dentro do corpo físico. Os chakras são como portas, são ventiladores ali, por onde as energias entram. E essas energias, quando passam pelos chakras, elas entram em canaizinhos que nós chamamos de meridianos. Esses canaizinhos são como se fossem veias, percorrem todo o nosso corpo físico. Eles vão irrigar o nosso corpo físico da energia vital que está aqui no nosso duplo etérico. Então, o duplo etérico é a nossa bateria de energia. É ali que está cheio de energia vital, de vitalidade. Quando a gente está cansado, ele diminui um pouquinho, porque a gente gastou muita energia vital. Aí, quando a gente dorme, ele aumenta de novo. Ele volta à posição normal, porque ele se reabasteceu de energia vital. E essa energia vital tem que ser levada lá para as nossas células, para os nossos tecidos, para os nossos órgãos. Como que ela é levada para lá? É passando pelo chakra, que são essas portas de energia, passa por ali, entra nesses canaizinhos chamados meridianos, lá os hinduístas chamam de nadis, passa por esses canaizinhos que se chamam meridianos, e esses canaizinhos irrigam todos os nossos órgãos, todos os nossos tecidos, todas as células do corpo físico. Vão levar o que para essas células? Vão levar energia vital. Se faltar energia vital para alguma célula do seu corpo, essa célula vai morrer, não vai ter vida. Então, a energia vital que está ao nosso redor, ela tem que ser direcionada para dentro do nosso corpo físico. E ela é direcionada por esses nadis, por esses meridianos, indo para cada célula, para cada tecido, para cada órgão. Mas este é o trabalho normal dos chakras e o trabalho normal dos meridianos, ficar levando para dentro do corpo físico energias de vida, energias vitais. Mas se a gente absorve aquela energia que alguém mandou, e que nós permitimos pelo nosso campo vibratório que ela fosse absorvida, para onde essas energias vão ser direcionadas? Essas energias vão contaminar a nossa bateria de energia vital ali no nosso duplo etérico. Essas energias negativas que vêm de fora, elas vão prejudicar a pureza das nossas energias vitais. Não é só energia ruim que afeta o nosso duplo etérico, energia positiva afeta de uma forma positiva. Quem é que não sente quando vai à praia, por exemplo, ou quando vai passear no bosque, na floresta, e que sai dali revitalizado, sai dali se sentindo bem? Por quê? Porque absorveu a energia do ambiente, energia pura, energia boa, energia positiva. Essas energias se misturaram com as energias vitais que estão no seu duplo etérico e foram absorvidas pelo chakra. Então isso faz um bem danado, é um bem incrível. A gente absorve aquelas energias. Mas da mesma forma que a gente absorve essas energias positivas, a gente também pode absorver energias negativas, se forem do feitiço, se forem da mentalização, se forem do obsessor, seja como for. E aí essas energias também vão se misturar às nossas energias vitais que estão no duplo etérico e também vão ser direcionadas para os nossos chakras e para os nossos órgãos.
E aí, ao invés do nosso chakra estar mandando para o nosso órgão uma energia vital pura, uma energia vital saudável, que vai fazer com que o coração bata bem, com que o fígado funcione de forma maravilhosa, com que os rins filtrem bem o sangue, vai estar envenenando os nossos órgãos com aquela energia negativa e com menos vitalidade. Como eu disse antes, faltando vitalidade, o que acontece? Há a morte da célula. Então, o que acontece? Quando a gente está envenenado pelas energias negativas, aquelas energias são absorvidas pelos chakras, vão lá para o órgão e vão envenenar o órgão, vão envenenar os nossos tecidos, vão envenenar as nossas células, e, em outras palavras, o que eu estou dizendo? Vão causar doenças. É assim que o mundo espiritual negativo atua sobre nós e causa doenças, causa prejuízos para o nosso organismo físico. Mas a gente tem sempre que lembrar, nós temos a nossa barreira protetora. A gente não pode pensar assim, então eu estou sempre à mercê de que alguém me mande alguma coisa negativa para eu ter doença. Não, você tem a sua barreira protetora e a sua barreira protetora depende de você, depende do seu esforço em manter os bons pensamentos, os bons sentimentos, de modo que o seu campo vibratório vibre positivamente e repila aquela energia negativa. Essa é a nossa maior barreira protetora e ela não depende dos outros, não. Ela depende de nós. Campos vibratórios positivos atraem para si coisas positivas. Campos vibratórios negativos atraem para si coisas negativas. Campos vibratórios positivos repelem negativos. E é isso que a gente tem que fazer. Tudo bem, entendi tudo isso. E como é que faz para resolver? Agora já está tarde, já absorvi mesmo, eu me irritei, abri aquela brecha enorme no meu campo vibratório e eu tenho certeza já fizeram um trabalho para mim, já mandaram um feitiço, eu tenho uma obsessão. E agora, como é que eu faço para resolver? Existem vários métodos para resolver, né? Sempre tem um recurso espiritual. O passe vibratório é um dos grandes recursos, porque o passe vibratório, atuando sobre você, sobre o seu campo vibratório, ele vai começar a limpar aquelas energias que foram absorvidas e que estão ali no seu duplo etérico, que você começou a absorver, que estão no seu campo vibratório. Então, o passe vibratório, ele vai começar a limpar. Então, às vezes, já é até suficiente. Faz alguns tratamentos, algumas sessões de passe e já consegue resolver aquele problema de saúde, porque o passe retira aquelas energias e o chakra para de mandá-las para dentro do corpo. Então é uma senhora solução. Em muitos casos já é definitiva. Definitiva que eu digo consegue resolver aquele problema. Existem para problemas maiores outras soluções. É por isso que a gente toma banho de descarrego, é por isso que o preto velho defuma você quando você está ali na frente do vovô. Quando ele joga fumaça sobre você, ele está interferindo sobre o seu campo vibratório, positivando o seu campo vibratório, porque no momento que ele joga fumaça, ele está pensando positivo, é uma bênção. Lembra daquilo de mentalizar negativo ou positivo? O negativo é praga, o positivo é bênção. Quando o preto velho joga fumaça ali sobre você, ele está pensando positivo, a seu favor, ele está lhe abençoando e aquelas energias vão ser absorvidas pelo seu campo vibratório, vão entrar no seu duplo etérico, vão ser assimiladas pelos seus chakras e pelo seu organismo físico. Então existem várias formas de descarrego, a fumaça do cachimbo do vovô, o banho de descarrego, o caboclo que vai ali e vai lhe descarregar. Existem várias formas de descarregar. E também, para os casos ainda mais sérios, aí se for, por exemplo, um caso de feitiço, e que a pessoa esteja, por exemplo, no risco iminente até de morrer, e eu já vi casos assim, e que desmanchando aquele trabalho, a saúde volta. Por quê? Porque se era um problema de saúde causado por uma energia negativa que entrou, que foi absorvida por aquele órgão, se era isso, às vezes é preciso ir lá na fonte daquela energia, que é desmanchar aquele trabalho. Desmanchar o trabalho significa desagregar aquelas energias que foram condensadas naquele objeto, e que foram condensadas ali, que foram imantadas ali, que foram direcionadas para a pessoa. O desmanchar o trabalho feito é desmanchar no mundo espiritual, vibratoriamente, aquilo que foi condensado contra a pessoa. E aí, fazendo isso, aquilo para de atuar sobre a pessoa e, além disso, além de parar de atuar, nós
colocamos também energias positivas, vibrações positivas sobre aquela pessoa, para que não tenha mais a fonte negativa e que, além disso, tenha fontes positivas também. Daqui a pouco ela começa a melhorar do seu problema de saúde. Eu já vi casos, minha gente, de pessoas que estavam quase desencarnando, às vezes desenganada pelos médicos, e que era caso de trabalho feito, e o trabalho foi desfeito, e a pessoa ficou sã. Ela voltou à sua saúde normal, sem nenhum problema, a ponto de assustar os médicos. E no caso de obsessão, o que se faz? Se é uma obsessão que está causando aquele problema físico com a pessoa, existem duas coisas que têm que ser feitas aí. A primeira delas é com a própria pessoa. Como eu disse, as coisas não acontecem sem que haja sintonia. Então, se há um obsessor atuando sobre aquela pessoa, é porque em algum momento mas eu não permito. Como é que ele vem? Não é permitir de falar vem, mas é permitir vibratoriamente, vibrar da mesma forma, ter pensamentos semelhantes ao do obsessor. Aí, assim, o seu campo vibratório fica similar ao dele, e aí é um prato cheio para o obsessor. Então, a primeira coisa é cuidar da própria pessoa, cuidar dela, instruindo-a espiritualmente. É por isso que a gente recomenda para quem sofre obsessão de assistir palestras espiritualistas, palestras que ampliem a sua consciência sobre a vida espiritual. Para quê? Para que ela raciocine sobre aquilo e para que, raciocinando, ela mude o seu modo de ser, o seu modo de pensar, o seu modo de sentir. E aí, se ela conseguir fazer isso, ela já sai do alcance do obsessor. Então, nós recomendamos que a pessoa assista palestras, nós ministramos passes na pessoa para desconstruir os vínculos e as ligações que ela já tenha construído com o seu obsessor. Então, nós cuidamos da pessoa. Ela tem a responsabilidade de tentar melhorar a si própria, de tentar melhorar os seus pensamentos e sentimentos com a nossa ajuda. E a segunda coisa que nós temos que fazer é cuidar do obsessor também. Ou seja, instruir o obsessor de que aquilo que ele está fazendo com aquela pessoa não é bom para ela e nem para ele. Ele está perdendo tempo, enfim, aquilo não está trazendo nada de bom para ele, aquilo não está ajudando em nada, só está prejudicando a sua consciência, atrasando e etc. Então é cuidar dos dois. O momento em que um dos dois desistir da obsessão, ou obsidiado ou obsessor, a obsessão acaba. Às vezes, a pessoa não muda nada, ela continua com aqueles padrões de pensamentos e de sentimentos, mas o obsessor, ele percebe, cai a ficha dele, ele fala, realmente, não tem por que eu ficar obsidiando essa pessoa, eu vou me afastar. Acabou a obsessão. Mas se essa pessoa não mudou absolutamente nada, aquele obsessor foi. Daqui a pouco vem outro, porque ela continua sintônica, ela continua facilitando a sintonia com espíritos negativos. E o mesmo acontece se essa pessoa mudar os seus padrões mentais e emocionais e o obsessor não mudar. Se for o contrário do primeiro exemplo. Se ela mudar, o obsessor vai tentar e não vai conseguir chegar nela. E aí pode vir qualquer outro obsessor também que não vai conseguir chegar nela. Agora, esse mesmo obsessor, de repente, consegue numa outra pessoa que tenha também aqueles padrões mais baixos. Enfim, a responsabilidade sobre o nosso bem-estar físico, emocional, psicológico, orgânico, sobre a nossa saúde é sempre nossa. Está sempre nas nossas mãos. O mundo espiritual pode ajudar, sim. Pode prejudicar também. Vai depender daquilo com que a gente se ligar. Vai depender com que tipo de espíritos, com que tipo de energias nós estamos sendo mais sintonizados? Com qual deles nós estamos encontrando maior facilidade de sintonia vibratória? Nós somos ímãs e que atraímos para nós outros que sejam semelhantes. Então não adianta reclamar do vizinho, não adianta reclamar daquele trabalho que foi feito, do feitiço, da mentalização, uma vez que esteja em nossas mãos resolver tudo isso. Eu encerro a nossa conversa de hoje desejando a você que essas palavras tenham ajudado a ter lucidez, a entender como que acontece tanto os problemas espirituais que afetam a saúde, como também as soluções espirituais para os problemas de saúde. Deus colocou tudo na nossa mão. É só a gente usar. É só a gente aprender a usar, mas para isso às vezes custa, porque a gente tem que vencer os nossos sentimentos, vencer os nossos pensamentos, mas é para isso que a gente está aqui encarnado. Que Deus abençoe você profundamente, que Deus ajude a cada um de nós a melhorarmos os nossos padrões mentais, os nossos padrões emocionais, para que a gente não entre tão facilmente em sintonias negativas que possam nos prejudicar. Um grande abraço, fica com Deus e até o nosso próximo encontro.